Boa noite a todos. Venho saudar cada um com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja guiando cada um e abrindo o entendimento para que possa estar atento à palavra. Que a palavra venha nos falar que não temos que tomar cuidado para não sermos hipócritas. Também temos que tomar cuidado com a avareza e a ansiedade da vida, porque isso nos prejudica. Isso vem nos afastar da presença do Senhor, porque na ansiedade o Senhor não trabalha, na avareza o Senhor também não trabalha e na hipocrisia o Senhor também não trabalha. Então vamos estar pedindo e orando nesta noite para que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e venha trazer algo da palavra para a nossa meditação, para o nosso entendimento. E que o Senhor Jesus possa estar abrindo nosso coração, quebrantando nosso coração e falando com cada um de nós nesta noite, através da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho neste momento te apresentar este momento aqui diante da tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja me usando para fazer a vontade do Senhor, Pai, não a minha, mas somente a do Senhor, Pai, para que teu nome venha ser glorificado. Glória a Deus, aleluias, Pai. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir a direção desta palavra, Pai. Que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, os nossos entendimentos, para que possamos estar compreendendo cada palavra que o Senhor nos deixou, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te apresento agora, Pai, esta live, esta oração, Pai. Isto que iremos fazer, Senhor, que é levar a tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja nos direcionando, Pai. Então, fica conosco, Senhor, e envia a tua presença a cada um de nós, para estarmos atentos à tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar dando início à leitura da palavra, onde o Senhor tem algo para nos falar através da leitura. Então vamos estar abrindo as nossas Bíblias a partir do capítulo 12 de Lucas, de versículo 1 até o versículo 34, onde o Senhor irá falar grandiosamente aos nossos corações. Então vamos estar dando início à leitura em nome de Jesus. O fermento dos fariseus, algumas admoestações. Posto que miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam um corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem devereis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus.
Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Jesus reprova a avareza. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, a quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, e reconstruí-los maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, beba e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim, o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. A ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vida, quando ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem, e contudo eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos intrigueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas, que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí
estará também o vosso coração. Esta palavra, nesta noite, o Senhor vem nos falar da hipocrisia, Ele também nos fala da avareza e da ansiedade, ou seja, a hipocrisia, Ele vem nos falar que devemos estar vigilantes para que nós não nos tornemos hipócritas, porque a palavra do Senhor, Ele mesmo nos fala aqui no versículo 4, versículo 2, nada há encoberto que não venha a ser revelado ou oculto que não venha a ser escondido. Aqui o Senhor vem nos falar que por mais que muitas das vezes nós erramos em algo, fazemos coisas de errado, nós temos que ter a consciência, a plena consciência de estar diante do Pai, rasgando o nosso coração e pedindo perdão, porque se nós pensarmos que o Senhor não está vendo, o Senhor está vendo. Porque o Senhor nos vê desde a hora que levantamos até a hora do nosso deitar, o Senhor está vendo. E aqui Ele nos fala que não há nada oculto que não venha a ser conhecido. O que o Senhor conhece, a nossa caminhada. O Senhor conhece o que nós fazemos, o que andamos, por onde passamos, o Senhor tudo está vendo. E aqui Ele nos fala também, aqui no versículo 4, que não digo-vos, pois amigos meus, para ver o privilégio que o Senhor nos fala, nos chama de amigos dele. Ou seja, como se diz, o Senhor tem a consideração muito grande por nós. E muitas das vezes, por muitos erros que nós cometemos, nós não temos a consideração necessária diante de Deus. Muitas das vezes nós deixamos passar escondido. Mas aqui nós vemos que o Senhor é o nosso amigo. É aquele quem podemos confiar, podemos conversar e falar tudo aquilo que estamos passando, seja sofrimento, seja angústia, aflição, porque nos dias de hoje, grande parte da população se encontra atormentado pelos males da terra. E aqui o Senhor vem nos falar que diante dele nós podemos rasgar o nosso coração e estar falando com Ele sinceramente, porque Ele está a ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. E aqui também Ele nos fala que não devemos temer aqueles que matam, ou seja, se uma pessoa chega e tira a vida de nós ou qualquer um, nós não devemos temer a Ele, mas nós devemos temer ao Senhor, porque aqui Ele nos matou, mas lá o Senhor é o que fará a justiça, e é aquele que tem poder para nos levar para o céu ou para o inferno. Aí aqui Ele nos fala, no versículo 6, no versículo 5, eu, porém, vos mostrarei a quem devereis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então aqui o Senhor vem nos falar que nós devemos temer a Ele. Não nós termos medo do Senhor, mas termos medo de estar fazendo coisas erradas, estar fazendo coisas desagradando a Deus. Porque esse medo que o Senhor vem nos falar não é aquele medo de nós trancarmos, ficar dentro de casa sem querer sair para lado nenhum. Ou esse medo que o Senhor vem nos falar é a nossa salvação. Nós devemos ter medo de estar perdendo a nossa salvação por algo que muitas das vezes nós estamos fazendo, seja em pecado, seja em adultério, seja qualquer ocasião que nos afasta da presença do Senhor. Isso nós devemos temer, porque o Senhor está nos vendo e o Senhor é o que dará a palavra final. Aí Ele tem poder de levar para o céu ou para levar para o inferno, porque somente o poder das nossas almas está nas mãos do Senhor Jesus. E Ele ainda vem nos falar aqui, que até os fios do cabelo da nossa cabeça são todos contados. O Senhor então quer dizer que Ele nos conhece dos pés à cabeça, conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento,
conhece as nossas fraquezas, as nossas enfermidades. Tudo que temos o Senhor conhece, porque foi Ele que nos moldou, foi Ele que nos fez e Ele que nos sustenta. Por isso, Ele nos conhece em toda circunstância da nossa vida. Seja sofrendo, seja em momentos de alegria, tudo aquilo o Senhor tem nos conhecido. E o Senhor conhece cada um de nós, até o fio dos cabelos da nossa cabeça. E aqui ele nos diz, no versículo 8, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aqui o Senhor vem nos falar que se nós confessarmos ao Senhor de todo o coração, a todo instante, em qualquer lugar que nós estivermos confessando o Senhor, ou seja, dependendo da situação que nós passamos, nós temos que falar, foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que me deu força, foi o Senhor que fez isso na minha vida. Oh, glória a Deus, aleluias! Nós temos que ter esta consciência de estar falando que foi somente o Senhor Jesus que nos livrou, que nos salvou e que fez tudo em nossas vidas. Só que se nós não fizermos isso, se nós não confessarmos o Senhor, no dia do juízo final, o Senhor falar que não nos conhecerá. Por quê? Porque nós não confessamos Ele aqui. Nós estamos com vergonha dEle muitas das vezes. Nós que somos cristãos, passamos perto dos outros e em vez de falar a paz do Senhor, nós só cumprimentamos. Bom, tudo bem? E muitas das vezes por vergonha, no meio do povo, nós não falamos a paz do Senhor. Por quê? Quer dizer que nós estamos negando o Senhor Jesus. Nós não estamos confessando Ele. Aí aqui ele nos fala que no último dia Ele não nos conhecerá também. Aí aqui também ele vem nos falar que quando nós entrarmos em alguma situação que seja de aflição, de angústia, ou seja, diante de um tribunal ou qualquer lugar que nós estivermos, que o inimigo, ou seja, qualquer um vier nos afrontar, nós não devemos preocupar, nós devemos pedir a direção do Espírito Santo e pedir o Espírito Santo para que nos oriente, porque no versículo 12 ele nos fala, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora e as coisas que deveis dizer. Oh, glória a Deus, aleluias! Aqui nós vemos que o Espírito Santo, no meio daquela situação que muitas das vezes nós estamos passando e os outros tentam nos pressionar de lá e de cá, o Espírito Santo é o que dirá aquilo que devemos dizer. Ele falará conosco, mas para isso nós temos que estar na presença, temos que estar obediente, temos que estar com santidade na presença do Senhor, para que Ele possa estar nos falando e nos tirando daquela situação, porque muitas das vezes nós pensamos que a situação que estamos vivendo é difícil, mas para Deus não é, porque Ele envia o seu Consolador, ou seja, o Espírito Santo, para estar nos tirando daquele lugar, trazendo livramento, trazendo proteção e restituição. Então vamos estar guardando em nossos corações esta palavra, que o Senhor Jesus envia teu Espírito Santo e Ele que nos direcionará em tudo que devemos fazer ou falar diante da situação que estamos vivendo. E aqui também nos fala, Jesus reprova a avareza. Aqui nós vemos que um irmão vem pedir o Senhor Jesus para que o outro reparte com ele a herança. E hoje, muitas das vezes, é o que acontece no nosso mundo. Muitas das vezes as pessoas brigam por causa de herança, por causa das coisas materiais. E aqui o Senhor vem nos falar que nada disso nos serve. E muitas das vezes nós estamos brigando por bens materiais, mas nós estamos esquecendo da nossa salvação. Nós estamos tentando agradar a Deus e não buscamos a nossa salvação. Aqui nós vemos que a pessoa
que ajunta tesouro para si mesmo não é rico diante de Deus. Aqui o Senhor vem nos falar que a ganância é uma arma para o próprio ganancioso. E tem o desejo de ter mais e mais, e se preocupa em ficar juntando riquezas e quanto não se lembra de cuidar da sua salvação. Aqui ele nos fala que é a pessoa gananciosa. Ela se preocupa em ter mais e mais, cada dia querendo mais, mas não se preocupa com a sua salvação, não preocupa em agradar a Deus. E quanto mais ela tem, mais ela corre atrás, ou seja, ela é escravo do dinheiro, ou escravo dos bens materiais. E eles nada servirão para ela. Por quê? Porque ela fica só querendo juntar. E porém chegará um dia que o Senhor tirará ela de lá. E aí, quem saberá se ela ganhou a salvação e que resolveu a correria neste mundo, atrás de bens materiais que não terá proveito no último suspiro. Pois aqui nós vemos a exemplo desse homem que diz aqui, no versículo 19: então direi à minha alma, no versículo 18, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens depósito, muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E aqui nós vemos que o Senhor vem trazer uma resposta para esse que estava pensando em ajuntar tesouros, ou seja, juntar alimentos para não ter preocupação com os tempos que estava por vir. Mas aqui o Senhor vem nos falar, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Aqui o Senhor nos deixa uma pergunta, e essa pergunta muitas das vezes é o que acontece nos dias de hoje. Às vezes a pessoa corre na vida buscando bens materiais, buscando riquezas, luta para lá, para cá e tudo. Consegue casa, carro, bens materiais, tem uma vida financeira produtiva e tudo corre bem para aquela pessoa. Mas se no outro dia o Senhor levar aquela pessoa para o descanso, e muitas das vezes, às vezes, ela não correu atrás da salvação, aí ela chegará lá na hora do juízo final. Aí é que nós vemos que tem o complemento da palavra que fala aqui no versículo 9, que o Senhor também negará diante dos anjos de Deus, ou seja, no dia do juízo final daquela pessoa que correu buscando riqueza, se ela não buscou a presença, se ela não estava firme com o Senhor Jesus, não estava fazendo aquilo para ganhar a salvação, o Senhor Jesus perguntará, falar que não conhecerá ela. Aí já é tempo perdido. Por quê? Porque aí a sua salvação não há como recorrer. Aí aqui nós vemos que a solicitude da vida, ou seja, esta ganância por bens materiais, o que resolve? Nós ganharmos tudo, mas perder a salvação. E o que acontece? Depois que nós partirmos para outra, o Senhor nos deixa a pergunta, para quem será? E para quem será que vai ficar os nossos bens? Porque muitas das vezes fala, é para a família, é para fulano, é para isso, é para aquele. Mas muitas das vezes nós não sabemos por quê. Muitas das vezes aqueles que pegam não sabem aproveitar, tira nenhum proveito. E o que? Nós vivemos a vida inteira sofrendo, correndo atrás de bens materiais e ainda correndo o risco de perder a nossa salvação. Porque nós buscamos do lado errado. Nós não buscamos a presença do Senhor Jesus. E aqui, diante da palavra do Senhor, a partir do versículo 22 até o 34, o Senhor nos fala que não precisamos estar correndo atrás das coisas, porque isso nos causa ansiedade. Ou seja,
Nós temos que estar orando, buscando e pedindo a direção de Deus. Tudo que formos fazer, nós temos que estar pedindo ao Senhor para que Ele nos oriente, para que Ele nos direcione. Porque muitas das vezes nós erramos por falta de direção, ou seja, por falta de buscar no Senhor. E aqui Ele nos fala, no versículo 32, no versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor vem nos falar que não adianta nós vivermos ansiosos, porque se nós estivermos ansiosos, o Senhor não trabalha. E aqui ele nos fala que não adianta ficar correndo atrás das coisas, buscando aquilo de forma fora da presença do Senhor. Porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta e nos mostra, e o Senhor nos concede tudo aquilo que precisamos para ter uma vida santificada na presença do Senhor aqui nesta terra, onde há muita tribulação e angústia. Então o Senhor vem nos dar o recado que não é para nós ficarmos ansiosos com o dia de amanhã, o que devemos beber, o que devemos comer, porque o próprio Senhor nos capacitará e enviará recurso até nós, seja físico, seja espiritual, seja em qualquer área, o Senhor estará entrando com providência. E Ele nos fala, porque buscai antes de tudo o seu reino, ou seja, se nós buscarmos a presença do Senhor e o reino do céu, tudo essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor mesmo nos deixa a promessa que isto será acrescentado em nossas vidas, se nós buscarmos o reino do céu. E aqui eu gostaria de estar deixando um testemunho, que o ano passado, quando eu estive com Covid, porém que eu fiquei mais de 22 dias sem trabalhar. E como todo brasileiro, ou seja, todas as pessoas têm as suas dívidas mensal para estar pagando, tenha tudo aquilo que sejam gás, água, luz, as contas que todo mundo tem. E eu, toda vez que eu trabalhava, eu ficava preocupado, eu ficava ansioso, ficava, como se diz, nossa, agora eu tenho que trabalhar para poder pagar essas contas e não posso perder nenhum dia. E nesse movimentado tempo, eu não perdia dia de serviço, mas quando eu fiquei enfermo, que fiquei 15 dias, a hora que era para sair do isolamento, eu peguei mais uns dias e foi para 22 dias que eu fiquei. E Deus é tão bom que Deus usou pessoas para estar trazendo providências para a nossa casa, para a nossa família e até as nossas dívidas que iriam ficar atrasadas. O Senhor usou pessoas para estar nos abençoando e para estar nos ajudando a honrar com os compromissos. Aí aqui eu parei para entender, porque durante esse tempo que eu estava parado, o Senhor tirou a ansiedade que guardava em meu coração, porque eu não gostava de perder dias de serviço. Mas aí eu vi que a mão do Senhor estava conosco. Por quê? Porque o Senhor tinha providenciado tudo. E porém que esses dias que eu fiquei, o Senhor tudo providenciou para a nossa vida. Usou pessoas para nos ajudar. E aqui nós vemos que a mão do Senhor está estendida sobre cada um de nós. Em meio àquilo que estamos passando, qualquer situação, o Senhor está com a tua mão, tocando em cada um de nós, trazendo a solução, trazendo aquilo que precisamos. E temos que estar tirando a ansiedade, porque se nós andarmos ansiosos, o Senhor não trabalha em nossa vida. E aí, quando eu descansei no Senhor, eu vi a mão de Deus sendo estendida sobre a nossa casa e a nossa família. E assim é para a nossa vida. Esta palavra de hoje que o Senhor nos falou sobre a hipocrisia, a avareza e a ansiedade. Estas três coisas
que muitas das vezes nós mesmos fazendo questão de estar correndo atrás atrapalha o trabalhar de Deus, porque o Senhor não trabalha em meio a essas coisas na nossa vida. Então vamos estar nesta noite pedindo o Espírito Santo para que Ele venha quebrantar os nossos corações, venha nos transformar, venha nos livrar e tirar de nós toda a ansiedade, toda a depressão, avareza, hipocrisia, arrogância, ou seja, qualquer coisa que nos afasta do caminho do Senhor. Vamos estar pedindo o Espírito Santo para que Ele possa estar tirando dos nossos corações e vamos estar buscando a santidade na presença do Senhor. Então vamos neste momento estar inclinando a nossa cabeça, orando por aqueles que precisam ser curados, aqueles que precisam ser libertos, transformados, convertidos. Vamos interceder pelos nossos familiares, vamos interceder pela nossa casa, pela população de nossa cidade, do nosso país. Vamos interceder por cada um que o Senhor colocar em teu coração, que possamos estar orando nesta noite. E eu creio que o Senhor é Deus de milagre, é aquele que levanta o que está caído, é aquele que repreende aquele que está sendo humilhado, é aquele que cura aquele que está enfermo, é aquele que liberta aquele que se encontra em prisões, ou seja, em cadeias físicas ou espirituais. O Senhor tem poder para libertar, para transformar e restaurar. Então vamos estar nesta noite inclinando a nossa cabeça e levando o nosso pensamento ao Senhor Jesus, rasgando o nosso coração diante de Deus, porque se nós rasgarmos nosso coração, termos fé e acreditar, o Senhor fará o impossível na nossa vida e haverá mudança, haverá transformação e libertação em nossa família, em nossa casa. Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho nesta noite te apresentar a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Te apresento, Senhor, aqueles que necessitam de um socorro nesta noite, Pai. Seja na vida física, espiritual, sentimental, Pai, na área financeira, em qualquer área da vida deles, Pai. Pois o Senhor é Deus de milagre, é o Deus que faz, é o Deus que cura, livra e liberta, Pai. Pai, então vem quebrantar os corações destas pessoas, Pai, que se encontra aprisionada pelo mundo, Pai. Tira, Senhor, toda a hipocrisia, toda a avareza, toda a ansiedade, Pai. Pai, o Senhor é o Deus que faz, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir por cada um, Pai, deste grupo de oração, Pai. Venho pedir por cada um das famílias deles, Pai. Aqueles que se encontram em hospitais, Pai, aqueles que se encontram em casa, acamado, Pai. Pai, o Senhor conhece os teus filhos, o Senhor sabe do que eles precisam, Pai. Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu venho repreender agora todo espírito de enfermidade, Pai. Todo espírito de engano, Pai, de avareza, Pai, de ansiedade, de hipocrisia, Pai. Pai, repreende agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que tem atormentado teus filhos, Pai, e afastado dos caminhos do Senhor, Pai. O Senhor venha falar que é tempo de voltar para os caminhos do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, visita cada um neste momento, nesta noite, seja aqueles que se encontram em hospitais internados, Pai, aqueles que se encontram em casa com enfermidade, aqueles que se encontram nas prisões, Pai, seja física ou espiritual, Pai. Que o Senhor venha tocar com tua mão, converter e transformar, Pai. Pai, põe no coração deles, Pai, um coração quebrantado, Pai. Repreende agora, Pai, todo espírito de avareza, Pai. Todo espírito de ansiedade, todo espírito de hipocrisia, Pai. Caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Pai, envia a tua presença, Pai, envia teu Espírito Santo, Pai, para estar visitando cada um neste momento, Pai, pois eu não conheço todos, mas o Senhor sabe, Pai, a vida de cada um, Pai. Por isso, Pai, o Senhor é aquele que faz milagres, Pai, e é aquele que pode remover e repreender todo o mal na vida dos teus filhos, Pai. Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus, Pai,
por este momento na tua presença, e eu creio que nesta noite algo novo estará acontecendo na vida dos teus filhos, um tempo de mudança, um tempo de restituição e um tempo de alegria e conversão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Então vamos estar agradecendo o Senhor por mais esse momento que Ele nos deu na tua presença, por esta palavra que Ele trouxe ao nosso coração, que nós devemos estar quietos, não com ansiedade, ou seja, não com avareza e nem com hipocrisia, porque o Senhor nos fala que aquele que é ganancioso, ele mesmo armará a sua própria arma para que ele caia, porque a ganância é um dos maiores erros da humanidade, porque a ganância é o que traz o pecado, é aquele que traz o afastamento do Senhor. Então vamos estar pedindo ao Senhor para que Ele repreenda na nossa vida todo o mal, seja de avareza, ansiedade ou hipocrisia. Então recebe de Deus nesta noite a presença do Espírito Santo, onde cada um de vocês está, e que o Senhor Jesus possa estar visitando nesta noite cada um, repreendendo todo espírito de engano, todo espírito de vaidade, todo espírito mal que caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Eu apresento a cada um deste grupo de oração, a cada família, a cada jovem, a cada criança e cada um que irá ver esta live, que o Senhor esteja derramando bênçãos na vida de cada um de vocês e que vocês possam ter um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo te visite agora onde você está, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe do que tu precisas nesta noite, neste momento. Recebe de Deus a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Que todos tenham uma boa noite e um bom descanso na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.